quando você escreve o nome. Qual é a proposta desse curso aqui? Na verdade, a gente vai falar de um monte de coisa aqui, entendeu? Métodos, não existe uma disciplina chamada métodos exegéticos. Por isso que eu falei que isso vai ser um curso de atualização da teologia. Para vocês aprimorarem o conhecimento que vocês já estão absorvendo no seminário. E aprimorar o conhecimento que vocês já vêm recebendo. Isso não é uma disciplina avaliativa, eu não estou avaliando vocês, aqui a gente vai compartilhar conhecimento, tá? A gente vai conversar sobre algumas coisas na prática, tá entendendo? A gente vai falar de coisas práticas. Hoje a gente vai ter uma aula mais inaugural, um pouco mais conceitual, né? Mas eu quero abordar coisas extremamente práticas para vocês. No começo pode até parecer um pouquinho difícil, mas eu tenho certeza que no terceiro, quarto exercício que vocês fizerem, vocês vão começar a se apaixonar por esse negócio. Não existe uma teologia sem uma excelente interpretação bíblica. E é sobre isso que a gente vai falar. Né? Então aqui ninguém vai sair daqui. O nome dessa disciplina, acho que de uma forma mais coerente, seria exegese. Mas não é isso que eu quero fazer com vocês. Não é uma exegese. A gente vai falar sobre as várias formas de se fazer exegese. Porque daí vocês vão se identificando durante esse curso com o jeito de vocês interpretarem a Bíblia. É isso que eu quero. Eu não quero mudar o jeito de vocês. Eu quero que vocês tenham condições de aprimorar o jeito de vocês de interpretar a Bíblia. Porque se fosse exegese, aí é mais científico. Aí eu teria que encaixar vocês num padrão. Eu não quero fazer isso. Eu quero que vocês façam um padrão próprio. Entendendo? Então hoje a gente vai falar basicamente sobre isso, sobre os 4 principais métodos exegéticos que existem na interpretação bíblica de um modo geral. Eu preparei um material bem legal para vocês. Essa é só uma das apostilas que eu vou entregar para vocês. Então a apostila tem 50 páginas, tá? Um material muito bom. Essa não é uma apostila minha pessoal, é uma apostila que eu compilei, peguei vários artigos, vários textos que eu acho importantes no estudo da exegese e coloquei formando um material para vocês. Na próxima aula vai ter material de novo. Então a gente vai trabalhar o curso assim. Normalmente nas minhas disciplinas de teologia do curso, da faculdade, do seminário, eu não dou material. Então o curso de atualização já tem essa diferença. Eu vou dar um material para vocês porque aqui não tem uma questão avaliativa. Eu quero fornecer, ser um facilitador só na verdade. Eu vou apresentar um conhecimento para vocês e vocês vão aplicar isso. Então vai ser bem prático, tá? Vai ser bem prático. Vou dar textos bíblicos para vocês interpretarem. A gente vai discutir em grupo essas interpretações, o que cada um de vocês enxergou no texto. E aí a gente vai usar um pouco de teologia nisso, porque às vezes a gente enxerga coisas no texto que é heresia. E a gente só não tem coragem de falar porque a gente tem medo de ser reprimido. Mas a gente pensa que o texto quer dizer aquilo mesmo. Mas como existe uma tradição já religiosa, a gente não tem coragem de dizer. Mateus o quê? 6. Eu quero ler do versículo 2 ao 8. Amém. Eu vou pedir para vocês lerem para mim esse texto, que eu queria identificar versões diferentes aqui. Alguém pode começar? Quando, pois, deres esmola, não faça tocar trombeta, pois deres esmola, não faça tocar trombeta diante de ti, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas para serem glorificados pelos homens. Em verdade vos digo que já receberam o seu galardão. Mas quando tu deres esmola, não saiba a tua mão esquerda que faz a tua direita, para que a tua esmola seja dada em secreto, e teu Pai, que vem em secreto, ele mesmo te recompensa publicamente. E quando orares, não sejas como os hipócritas, pois se comprazem em orar em pé nas sinagogas e às esquinas das ruas, para serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo que já receberam o seu galardão. Mas tu, quando orares, entra no teu aposento e, fechando a tua porta, ora a teu Pai, que está em secreto. E teu Pai que vem em secreto te recompensará publicamente. E orando, não usei de vãs repetições como os gentios, que pensam por muito falares serão ouvidos.
Não vos acelereis, pois, a eles, porque o vosso Pai sabe que vos é necessário, antes de vos lhe pedires. Bom, esse texto faz parte do Sermão da Montanha, né? Existem estudiosos que dizem que há várias identidades do Sermão da Montanha. Muitos pesquisadores já disseram que o Sermão da Montanha, na verdade, não é um sermão onde Jesus tenha sentado no topo de um monte, chamado ali os discípulos e tenha falado isso tudo de uma vez, mas que foi uma compilação dos seus ensinamentos, feita pelos próprios discípulos e registrada em forma de uma mensagem. Tá? Então, não sei se uma ou outra ideia para mim não muda o significado e o valor dessas palavras. Mas tudo indica que de fato Jesus não tenha sentado no topo de uma montanha, chamado seus discípulos e falado: quero conversar uma coisa com vocês aqui agora, e de repente ele solta de Mateus 5 ao 7 sem parar. Não era muito o perfil de Jesus de discipulador, não era muito dessa forma que ele fazia, mas em coisas triviais do dia a dia ele ia fazendo os seus ensinamentos. Então é razoável essa linha de raciocínio de que isso tenha sido uma conferência apostólica, se lembrando das principais coisas que Jesus disse. Então Mateus, de maneira estratégica, decide colocar isso bem no meio do seu evangelho, no sentido histórico. Então, o Mateus, ele começa falando aqui sobre as bem-aventuranças, né? E vai falando um pouco sobre a moral do evangelho. Então, irmãos, esse texto é um texto fantástico. Resumindo, aí a gente de repente se depara com Jesus começa a falar sobre uma tríade da espiritualidade que era extremamente importante para a religião em vigor da época. Jesus fala como dar esmolas. Para eles isso fazia parte de uma cultura religiosa muito forte, como marca de uma espiritualidade sadia, a prática de dar esmolas. Então Jesus fala sobre dar esmolas. Jesus fala sobre a oração, que era sagrada para os judeus, a prática, 3 vezes ao dia da oração. E por fim, Jesus vai falar como jejuar. Para os judeus, essa tríade tem uma importância muito grande numa espiritualidade sadia: a esmola, a oração e o jejum. Isso tudo faz parte de um mesmo contexto. Como dar esmola? Perceba que a linguagem está muito parecida das 3 passagens. Jesus usa os mesmos termos, o mesmo sentido, dá ênfase sempre na motivação que leva o adorador ou o serviçal, o ministro, a praticar tal atitude. Então, é muito parecidos os princípios que existem, mas na oração, Jesus abre um clichê maior, quando ele fala qual é o modelo correto da oração. Na oração, Jesus amplia um pouco mais esse diálogo. Primeira coisa, antes da gente entrar no texto mesmo que nós vemos, me parece que quando Jesus está falando de como se deve orar, ele não está falando de uma prática espiritualista como os judeus achavam. Me parece que oração, no sentido que Jesus está propondo aqui, parece mais com um jeito de viver do que com palavras a serem ditas. Está entendendo isso? A oração do Pai Nosso não me parece ser uma oração verbalizada, mas tem muito mais a ver com o estilo de vida a ser adotado. Quando vocês forem orar, vocês façam assim.
E aí você vai olhar o Novo Testamento, a ideia da vida de oração, e não de um momento de oração, ela concorda exatamente com isso que eu estou afirmando. O apóstolo Paulo vai dizer aos Tessalonicenses: orai sem cessar. Existe alguém que fica sempre falando com Deus? Não existe nenhuma pessoa que consiga ficar falando com Deus o dia inteiro, mas orando pode. Orando é possível, porque oração no Novo Testamento não é a prática espiritualista de ficar rezando. Oração tem mais a ver com uma vida identificada com o propósito de Deus. E essa oração verbalizada, ela é mais um escape, um estopim, tanto de alegria, quanto de tristeza, quanto de adoração, quanto de petições, súplicas, clamores, louvores. Irmãos, o que acontece aqui? Entrando agora um pouco mais diretamente no texto. Então, a sugestão que eu faço é que vocês olhem para esse texto, não como uma espiritualística, mística, assim, quando nós formos orar, você precisa dobrar os seus joelhos e falar: Pai nosso que estais no céu, aleluia. Não é isso que Jesus está falando. Porque se fosse isso, Jesus estava entregando uma porção mágica na mão da igreja. Sendo que era justamente isso que ele veio destruir. Porque o judaísmo era cheio de clichês, de receitas, de espiritualidade exterior, que se baseia em uma forma de fazer e não no motivo de se fazer. Então Jesus vem e muda essa lógica. Quando vocês forem dar esmola, não deem para que ninguém veja. O que uma mão faz, a outra não precisa saber. Totalmente contrário do que acontecia. Ou seja, não está no como você dá esmola, está em por que você dá esmola. Se você der esmola para que as pessoas vejam, isso não agrada ao Pai, porque o Pai vê em secreto. Em secreto, Ele te recompensa. Aí Ele vai falar sobre oração. Olha, quando vocês forem orar, segue o mesmo princípio, porque o texto começa dizendo: e quando vocês forem orar, não façam como os fariseus. O que Jesus está, vamos dizer assim, denunciando na espiritualidade hipócrita aqui? Que existia uma lógica de uma espiritualidade anterior à vinda dele, que se baseava na aparência das coisas e não de fato na importância delas. Os fariseus oravam em pé nas praças públicas, Jesus diz, para serem vistos pelos homens. O que motiva uma espiritualidade doentia dessa? A reputação. Ou seja, quando Jesus está mostrando como era feito, ele contrapõe isso. Quando os fariseus oram, eles fazem isso para que as pessoas vejam. Quando vocês forem orar, não façam nada para que ninguém veja. Então, quando vocês forem orar, aí, por exemplo, lá nesse texto, uma falsa compreensão. Eu estou dando um exemplo, estou fazendo um devocional com vocês aqui, para vocês entenderem a importância de uma boa exegese. Só que eles não entenderam que é muito mais profundo do que isso. Senão Jesus estaria destruindo uma forma e estabelecendo outra, gente. É muito óbvio o texto. Não é disso que Jesus está falando. Jesus está falando: não façam nada para que as pessoas vejam, mas se preocupem com o Pai que vê em secreto. E é um jargão da igreja evangélica. De que adianta você não fazer coisas para as pessoas verem, mas fazer coisas que Deus vê, que só Deus vê? Pecar ocultamente achando que o Senhor não está vendo. Então o cara se preocupa com o pastor, com a mulher, com o marido, com o irmão, e esquece que o Senhor está vendo. É justamente disso que Jesus está falando. Então não é difícil a interpretação desse texto. Não é difícil. Aí Jesus continua na ideia.
trabalhando a seguinte lógica: os fariseus, quando eles oram em pé a fim de serem glorificados, de serem honrados publicamente, eles já receberam a recompensa deles. Por quê? A sociedade, os religiosos, quando viam um fariseu se colocar numa esquina, eles chegam, abaixavam o tom de voz, porque ali estava um homem representante de Deus orando. Então isso era a recompensa, eles já eram honrados. Opa, tem um fariseu orando nessa esquina aqui, gente. Vamos respeitar, vamos honrar. Na hora que ele acabava de orar, a oração era tão bonita que era capaz de algumas vezes o pessoal aplaudir. Bravo! Que linda essa oração! A hora que eles faziam uma coisa para serem vistos e eram vistos, quem via recompensava. Está entendendo isso? Eu vou já fazer uma pergunta para você a título de devocional, que é o propósito aqui dessa meditação.